É sempre bom ganhar. Ganhar ajuda a transformar, ajuda a memorizar e a aceitar processos. E o Real Madrid está numa fase embrionária de uma nova trajetória, com um novo treinador, com novas ideias, e conseguiu a sua primeira vitória na era Xabi Alonso. Os merengues derrotaram o Pachuca do México por 3-1 na segunda jornada do Mundial de Clubes da FIFA. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. É sobre o triunfo dos madridistas que vamos falar neste vídeo. Ainda não é o Real Madrid que poderemos ver ao longo da temporada. Eu preciso ressalvar isso muitas vezes. Não será no Mundial que havemos de conhecer o Real Madrid, a versão Xabi Alonso, mas no jogo de domingo à noite diante do Pachuca, que não é um adversário tão difícil, o Real já conseguiu ter alguns mecanismos e algumas ações que podem nos dar indícios, ou que nos dão indícios do que será o Real Madrid versão Xabi Alonso para a temporada 25-26. Quero convidar-te a subscrever o canal, a curtir este vídeo e a deixar o seu comentário aqui em baixo sobre o que você achou da prestação do Real Madrid diante do Pachuca. O Real que jogou mais de 80 minutos com menos um jogador, porque Raúl Asensio foi expulso ao minuto 7 numa falta, homem isolado do Pachuca. O jogador espanhol faz a falta e é então muito bem expulso pelo árbitro da partida. O Real, apesar de estar a jogar com menos um, conseguiu ter passes certos, posse de bola, conseguiu fazer tabelinhas, conseguiu envolver os seus jogadores em algumas boas jogadas. O Pachuca, claro, a jogar com mais um e a ser obrigado a assumir as responsabilidades do jogo porque tinha mais um jogador e o Real tinha menos um, levou algum perigo à baliza do Real Madrid, mas esbarrou sempre no senhor Thibaut Courtois. É impressionante como o guarda-redes belga é muito decisivo na hora em que o Real Madrid mais precisa da sua ajuda. O Real chega então ao primeiro golo por intermédio de Jude Bellingham. O Real Madrid saiu novamente num 4-4-2, vamos assim dizer, com Vinícius e Gonçalo mais avançados, ou Arda Güler a jogar atrás destes dois jogadores, e o meio-campo formado por Jude Bellingham, também Tchouaméni e Fede Valverde, e uma defesa a 4 com Fran Garcia, Raúl Asensio, Den Hausen e também Trent. O Real conseguiu chegar ao golo por intermédio de Jude Bellingham, numa assistência de Fran Garcia, uma muito boa jogada iniciada por Gonzalo Garcia, que tem jogado como avançado do Real Madrid. Assiste Fran Garcia, que deixa a bola ficar então com Jude Bellingham, que de esquerda, cruzado, remata para o fundo da baliza do Pachuca. Foi um golo muito importante para desanuviar, para desestressar o Real Madrid e os seus adeptos, porque se a equipa merengue não marca, começar-se a criar uma nuvem negra muito complexa e muito complicada para o Real Madrid neste Mundial de Clubes. Depois do primeiro golo, o Real, como eu disse na introdução, conseguiu fazer boas jogadas de envolvência, envolvendo toda a equipa, e nasce então o segundo golo, golo marcado por Arda Güler, numa bela jogada de equipa. A bola chega em Trent, que assiste Gonzalo Garcia, que está à entrada da área, e este vê a chegada de Arda Güler e assiste então para que o turco faça o 2-0 para o Real Madrid, resultado com que as equipas foram para o intervalo. Na segunda metade, o Real chega ao 3-0 por Fede Valverde, mas muita atenção ao detalhe pormenor da construção da jogada. É um passe fabuloso de Den Hausen para Vini Júnior, que percebe que tem o caminho fechado, volta, encontra Fede Valverde livre de marcação, assiste o uruguaio,
que assiste o marroquino Brahim Dias, que depois cruza na área e Fede Valverde, a ponta de lança, encosta para fazer o 3-0 para o Real Madrid. Um bom golo para também ajudar Fede Valverde a se recompor depois de ter falhado uma grande penalidade na primeira jornada diante do Al Hilal da Arábia Saudita. 3-0 para o Real Madrid. Depois Xabi Alonso aqui foi fazendo algumas modificações no movimento tático do Real Madrid. Por exemplo, ele na primeira parte deixou o Gonzalo Garcia mais aberto depois da expulsão do Raul Asensio e Vini Júnior como homem mais centralizado, como um 9, e o Gonzalo porque defende melhor, porque pressiona mais, jogava mais junto dos médios para ajudar a fechar o lado direito do ataque da defesa, do caso do Real Madrid. O Vini Júnior mais a 9. Depois, na segunda metade, com algumas mexidas, ainda na primeira parte, perdão, ele coloca o Arda Güler e o como é que é o nome dele? Jude Bellingham, mais dentro do meio campo, a serem os criadores do jogo do Real Madrid, e ficou claro mais uma vez para mim que o Arda Güler precisa ser trabalhado para ser o jogador de refinamento na saída de bola do Real Madrid. Ele bem fisicamente, quando o jogo precisa, é ele que tem maior esclarecimento para fazer jogar a equipa do Real Madrid, e eu achei que fizeram uma boa combinação, ou fizeram uma boa dupla, quer Bellingham com Arda Güler no meio campo do Real Madrid. O problema é que agora o Bellingham vai operar o ombro e vai estar ausente, e o Xabi Alonso terá que encontrar outra alternativa para o meio campo. O Fede Valverde é um poço de energia, é um jogador que não se cansa. Ele recuou para ser o 6, porque Tchouaméni baixou para ser central depois da expulsão de Raul Asensio. Ele recuou para jogar mais para dentro. Depois das várias mexidas feitas por Xabi Alonso, já bem pertinho do fim, ele joga com uma defesa a 3. O Fede Valverde vai para a direita para ser o tal de extremo, lateral extremo, que ocupa todo o corredor. Ele fez uma experiência com 3 centrais, o Xabi Alonso, colocando Dean Howson, Tchouaméni e Rudiger. O Valverde termina como o lateral mais ofensivo e o Fran Garcia como o esquerdo. Depois no meio campo estavam Luka Modric e também Ceballos, e colocou o Munhoz, o jovem, e o Brahim Dias bem abertos, porque ele teve que adaptar a equipa, porque estava a jogar com menos um homem, e essa foi a equipa do Real Madrid então que termina o jogo. Surpreende a não entrada de Rodrigo no jogo, não se falou nada. Eu fiquei à espera de ouvir se o Xabi Alonso iria dizer que ele não estava bem ou que tinha acontecido alguma coisa, mas não se falou nada sobre o Rodrigo. Mas sinceramente não senti a falta do Rodrigo no jogo do Real Madrid. Eu não conseguia dizer assim, se o Rodrigo estivesse, o Real poderia jogar assim. Infelizmente ele está-se a tornar um jogador dispensável, que não faz falta no jogo do Real Madrid, infelizmente, porque é para mim dos maiores talentos exportados pelo Brasil nos últimos anos para o futebol europeu. É uma pena que o Rodrigo não tenha rendimento ou uma sequência de rendimento importante dentro do Real Madrid. Está insatisfeito, já ouvimos muitas coisas, porque joga do lado esquerdo, do lado direito, ele quer jogar na sua posição natural. São coisas que os jogadores precisam entender ou adaptar-se, mas isso não pode acabar com a sua fome e vontade de jogar, que eu acho que aí depois fica sem argumentos para poder discutir. E mais uma vez, a melhor unidade em campo do Real Madrid é o Dean Howson. O Florentino Pérez fez um acerto incrível ao aceitar pagar a cláusula de rescisão ao Bournemouth pelo jogador espanhol. É um defesa fino, elegante. Ele controla o movimento do adversário da cintura para baixo. Ele não quer saber o que ele está a fazer com a parte de cima do corpo. Não tem simulação de corpo para ele. Ele não vai toda vez ao chão. E tem uma saída de bola descomunal, impressionante. A forma como ele se firma, como ele se posiciona, tem tanta personalidade. Mas são jogos simples e fáceis. O Trent também está a fazer os mesmos jogos simples e fáceis e não está a conseguir adaptar-se. Não está a ser
um jogador diferenciado, não está a trazer um diferencial para o jogo do Real Madrid como está a trazer o Dean Howson. Eu estou, assim, como dizem os espanhóis, enamorada com o Dean Howson. Eu já o via no Bournemouth, claro, mas uma coisa é tu estás numa equipa de meio da tabela da Premier League e conseguires ter personalidade e jogar, e outra é chegares no Real Madrid e te conseguires impor. E é o que ele está a fazer, está-se a impor dentro da equipa do Real Madrid, e eu acho que ele vai fazer muita pressão ao Asensio e quando o Rudiger estiver saudável e também Éder Militão, se o Xabi Alonso pensar em jogar numa defesa a 3, ele vai ser o melhor dos 3 centrais do Real Madrid. Muita qualidade dos jovens jogadores. O Real ainda não joga bom futebol, mas os processos de Xabi Alonso aos poucos vão ser introduzidos, incutidos na equipa merengue. É uma boa vitória. Eu não falei aqui, mas o Pachuca marcou um golo já pertinho do final da partida, depois de tantas tentativas esbarradas em Thibaut Courtois. Lá os mexicanos, que são uma equipa muito fraquinha, conseguiram então fazer o seu golo de honra diante do Real Madrid, que encerra a primeira fase do Mundial de Clubes diante do Salzburg. As duas equipas lideram o grupo com 4 pontos, mas o Real está à frente pelo saldo de golos. Vamos ver como será o Real Madrid diante do Salzburg. Vai ter mais uns 3 dias para treinar e ensaiar mecanismos e formas de jogar e depois então encerrar esta primeira fase. Vamos ver se em primeiro lugar ou em segundo lugar. Seria muito importante terminar em primeiro para depois encontrar a Juve, do que em segundo para depois encontrar o Manchester City ou não. Vamos ver como é que termina o jogo entre Citizens e Juventus, porque as duas equipas têm 6 pontos. Caso empatem, depois veremos quem será o primeiro classificado então deste grupo. Era sobre o Real Madrid e Xabi Alonso que eu queria falar com vocês. A vitória tranquila, não tanto diante do Pachuca, mas o Real Madrid, pelos nomes e pelas individualidades, tinha a obrigação de ganhar, mesmo a jogar com 10. E em alguns momentos nós nos esquecemos, quando estamos a ver o jogo, que o Real estava a jogar com apenas 10 jogadores, mas lá conseguiu então vencer por 3-1. E tivemos assim alguns ressaltos, assim, alguns momentos de bom futebol e do que poderá ser o Real Madrid e Xabi Alonso. Se você chegou até aqui, subscreva o canal, deixa o teu comentário aqui em baixo, curta este vídeo e compartilhe o canal com mais pessoas para ajudar a crescer a nossa família aqui no YouTube. E também não se esqueça, siga-me no Instagram, no TikTok e no Facebook, e nós nos vemos num próximo vídeo. Até lá, beijinhos!